Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast FIBO, podcast que mais cresce na sua quarentena. Como vocês podem perceber, o Lucas não está aqui presente hoje, mas eu estou aqui fazendo a apresentação desse podcast. E quem está aqui comigo junto hoje é o Zico. Fala aí, Zico. Cara, eu gosto muito mais quando você começa, né? Eu deixo aqui o meu hashtag chupalucas, porque isso é muito mais legal, entendeu? Então, eu queria desejar bom dia, boa tarde, boa noite, Gabis e Cláudios desse Brasil, desse mundo afora, né? Somos internacionais. Exato. E sejam bem-vindos a esse espaço fértil de comunicação e de conversa que fala sobre tudo, inclusive sobre cultura popular nerd. Já vou deixar aqui plantada a sementinha do assunto. Boa, então, já que você deu início ao assunto, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente estava assistindo aqui recentemente, e a palavra de hoje não está no nosso dicionário português, e sim é um termo em inglês, que é geek. Então, vamos lá para a descrição. Bom, como geek não é uma palavra que está no nosso dicionário, eu vou pegar aqui uma definição que eu achei na internet de um site. Que geek é uma gíria da língua inglesa cujo significado é alguém viciado em tecnologia, em computadores e internet. A subcultura geek se caracteriza como um estilo de vida na qual os indivíduos se interessam por tudo que está relacionado à tecnologia eletrônica. E gostam também de filmes de ficção científica, como Star Wars, Star Trek, entre outros. E são fanáticos por jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro. E como a gente não pode falar disso sem ter tanto assunto, a gente não tem tanta propriedade, a gente trouxe uma convidada aqui hoje, que é a Giovana Pagano, que é uma produtora de conteúdo do mundo geek. Então, Giovana, você se apresente, seja muito bem-vinda e, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Primeiramente, queria agradecer vocês, né, por me dar a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, um pouquinho mais sobre esse mundo, produção de conteúdo que eu faço diariamente. Meu nome é Giovana, eu tenho uma página no Instagram e no YouTube chamada Uma Geek Me Disse. Eu criei essa página no ano passado, em outubro, fim de outubro. A ideia surgiu mais ou menos porque, bom, como eu falei com o pessoal aqui nos bastidores do podcast, eu tinha conhecimento de algumas páginas administradas por algumas Gabis e Cláudios da vida, nas quais eu não sentia muita... Como é que eu posso dizer? Eu não sentia um conteúdo muito bem detalhado sobre as coisas que eram disseminadas, eu não sentia muita essência, nem verdade, no que as pessoas estavam falando. Eu achava que muito dos perfis de conteúdo geek hoje em dia, por conta desse crescimento da cultura pop, acabaram se tornando um pouco mais comerciais, se me permitem dizer, mais voltados para o comercial, para ganhar follower, para falar coisas simples, meme, etc., simplesmente pela questão de ganhar follower mesmo, crescer como uma página no Instagram e tirar dinheiro disso. Tendo isso em vista, eu pensei em fazer uma página que funciona mais como um blog mesmo. Se vocês verem os meus posts, boa parte deles tem muito conteúdo, tem até gente que não se identifica muito, principalmente porque você tem que ler, tem muita coisa a ser absorvida. Então, eu fiz mais com essa ideia mesmo de conquistar esse público que tenha como interesse absorver muito da cultura pop, desse mundo geek, que é muito, muito grande mesmo. Legal. E só pra gente... Pode falar, Zico. Não, eu ia complementar porque eu comecei a seguir logo no começo. Eu lembro que eu comecei a seguir, não sei, apareceu como sugestão. Acho que alguém compartilhou alguma coisa. A gente conversa há muito tempo, eu e você. A gente tem conversa lá de novembro, eu acho. Então, foi logo, você falou que começou em outubro, então foi bem no comecinho mesmo, né? Uhum. E eu sempre achei muito massa, porque é exatamente isso. Todos os seus posts são muito bem embasados, assim, sabe? Então, é diferente você chegar assim, tipo, sei lá, por exemplo, você tá falando de Dark, e você chegar e falar uma coisa que todo mundo sabe, né? Ou se você falar, de X-Men, pegar uma coisa, tipo, o Wolverine não morre, tá? Beleza, todo mundo sabe, mas
Da onde surgiu tudo isso? Então, eu acho que o seu conteúdo é muito legal por conta disso. E já aproveitando a deixa, eu sou seu fã há mais um tempo e parabéns, porque a página é muito legal. Obrigada! Era, na verdade, exatamente essa a minha ideia mesmo, porque o pessoal, eu sinto que o pessoal tem muita preguiça hoje em dia de entrar em sites. Então, por exemplo, se você vê, Legião dos Heróis tem, que é uma página também de conteúdo geek, tem muito conteúdo pelo site. O Jovem Nerd tem bastante também, a gente vê que o Ei Nerd também tem bastante coisa, mas muito do que eles compartilham é pelo site mesmo, via site. Então você tem que entrar lá na internet, Google Chrome, etc., colocar o site, ler tudo. Eu acho que o pessoal não tem mais paciência para isso. O pessoal não tem paciência de entrar, num site e ler muito sobre aquilo. Então o Instagram já é uma ferramenta que deixa as coisas mais acessíveis. Então eu pensei, cara, eu vou tentar transferir todo esse conteúdo para o Instagram. E aí foi isso. Tá. Giovana, só para entender, eu li mais ou menos a definição de geek aqui que eu achei na internet. O que eu falei está correto? Você se julga que é uma outra definição? Tem diferença entre geek e nerd? Olha, eu vou ser bem sincera com você, que quando você começou a ler a descrição, eu já estava um pouco preocupada. Assim, Bom. Já ouvi, eu falei, galera, acho que eu vou ter que trocar o nome da minha página. Porque achei que foi bem técnico nessa parte, principalmente de computador, e eu falei, gente do céu, mas parece que eu sou do TI aqui, eu não manjo muito disso, não. Eu acho que a descrição, não tem como a gente falar se está errada ou não é necessariamente isso que eu quero dizer, mas eu acho que ela tomou um peso muito grande, eu acho que ela se modelou, se adequou ao como a sociedade se vê agora, se dita como geek ou nerd. Essa questão de geek ou nerd, a diferença, não é uma questão de diferença em si, eu às vezes uso como sinônimo mesmo, tipo, num post que eu não quero ficar repetindo geek ou nerd, eu uso como sinônimo. E eu posso estar muito errada em fazer isso, mas eu honestamente acho que o público entende o que você quer dizer quando você usa as duas palavras de maneiras semelhantes. O que eu acho é que o nerd, a utilização da palavra nerd também é muito atribuída à situação de bullying em escola, por exemplo. Nem situação de bullying, mas atribuição de, esse cara é um puta nerd, de entender não necessariamente sobre cultura pop, mas sobre assuntos no geral. Entender muito bem de qualquer assunto, você se torna um nerd, seja um nerd da computação, um nerd de conteúdo geek, um nerd de física. Então, eu acho que a palavra nerd pode ser atribuída a mais elementos. Só que quando você usa nessa situação em si, a gente já entende o que quer dizer. Então, sobre a questão do geek em si, eu acho que se identifica em algumas questões, porque você, querendo ou não, pode ser um gênio da computação e, ao mesmo tempo, ter um conhecimento amplo sobre obras da cultura pop, mas eu prefiro atribuir o termo em si à cultura popular no geral, que abrange muitas coisas. Legal. E você falou que você começou a página no outubro do ano passado, porém você já é desse mundo há muito mais tempo. Como que você começou a se interessar mais por esse assunto? Então, eu acho que cada um tem uma porta de entrada. A minha porta de entrada foi literatura infanto-juvenil. Eu acho que é uma porta de entrada de várias pessoas, na verdade. A minha porta de entrada foi Harry Potter, foi Nárnia, foi Percy Jackson, que desde pequena eu costumo ler muito, e isso acaba te levando a outros lugares. Quando você tem a familiaridade com um gênero específico de livro, você acaba tendo uma experiência com gêneros semelhantes. Então, por exemplo, acaba que Harry Potter te leva a Senhor dos Anéis, que te leva a Outlander, que te leva... Quando você vê, você já está vendo várias coisas de gêneros meio diferentes, mas que são do mesmo universo. E aí a gente lida também com as adaptações, né? As adaptações cinematográficas, e aí você já se vê no meio de cinema. Então, quando você já tem muito desse meio de cinema e do meio de literatura, você já se vê muito inserido lá. Então, eu comecei bem nova por conta de livros,
E aí, do que leva um pouco do tecnológico, eu também sempre gostei muito de Nintendo, que é videogame. A gente entra nessa área de videogame, que também está inserido na cultura geek, e eu sempre fui bem nintendista, sempre joguei Nintendo 64, joguei GameCube, joguei todas as fases do Nintendo eu joguei. Então, isso também acaba favorecendo as redes sociais. Com o crescimento delas, você vai conhecendo mais pessoas desse meio, né? Você tenta achar mais pessoas que gostam, mais pessoas que admiram, mais pessoas que entendem para você ter com quem conversar. Aí quando você vê, você já tá lá inserido. Negócio que te consome, né? Tipo, você vai puxando o seu pé e quando você vê, já puxou o corpo inteiro. É um buraco negro sem volta. Eu concordo, porque eu também... Não sei se eu posso me considerar um geek ou não, mas primeiro eu fui, acho que, fisgado primeiro pelo filme, quando eu vi o primeiro Harry Potter, e aí depois falei assim, putz, que louco. Aí, tipo, não sai tão cedo um filme pro outro, tem um grande intervalo. Aí eu falei assim, não, agora eu quero ver o livro, eu quero estudar mais, saber mais sobre esse universo. E aí eu acho que eu fiz o papel inverso, eu fui pego primeiro pela imagem para depois ir para a literatura. E agora eu quero saber de você, Zico. Você se considera um geek ou não? Eu me considero, né? Eu já era considerado nerd, né? Usando o que a Giovana falou, né? Eu sempre fui um cara de exatas. Então, você tinha aquele peso de ser o nerd, ser bom de conta e coisa do tipo, né? E eu sempre gostei muito da questão dos super-heróis, de me envolver nesse mundo. E meu pai também gostava muito. Meu pai me incentivava. Né? Tipo, meu pai falava dos heróis que ele gostava e tudo mais, que ele adorava os Vingadores. Então, desde pequeno eu já comecei a curtir isso. E aí eu lembro que eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha de 9 para 10 anos. Eu fui na casa da minha madrinha, eu peguei o livro do filho dela e eu li, tipo, o primeiro livro em 2, 3 dias, assim, tipo, eu devorei o livro. E aí eu falei, era sensacional. Eu tinha 9 anos, eu tinha certeza que era o bruxo, assim, sabe? Eu fiquei esperando a minha carta, aí eu não recebi, eu fui muito triste. Eu tenho uma tristeza, inclusive, porque eu cheguei na casa do pai e falei, pai, eu li um livro muito legal, eu quero saber a continuação. Aí ele, qual que é? Harry Potter. Ah, beleza, vou comprar. Aí ele me trouxe O Prisioneiro de Azkaban. E aí e tinha um monte de coisa que eu não tava entendendo, até eu perceber que eu tinha pulado o livro. Putz! Nossa! Altos spoilers! Vários. Nossa, eu não tava entendendo nada, assim. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu fiquei refletindo hoje, pensando no episódio de hoje, né? Vocês acham que ser geek hoje tá na moda, assim, tipo, ou só se tornou mais comum falar sobre? Ou a gente está numa bolha? Porque, eu não sei, a minha visão é que, somente com os filmes da Marvel agora, todo mundo gosta de super-herói, todo mundo gosta de... O universo da Marvel trouxe muito isso, né? Então, não sei, essa é a minha visão. Queria saber o que vocês acham. Bom, vou me manifestar primeiro aqui. Eu sou muito suspeita, porque, cara, eu acho, agora em 2020, eu vou dizer que não. Aliás, eu já vou introduzir falando que sim, que eu acho que tá na modinha, entre aspas, principalmente porque agora, diante do coronavírus 2020, da pausa que rolou no cinema, a gente vê que rolou, assim, uma broxada geral em todo mundo. Então, assim, só as pessoas que realmente eram apaixonadas mesmo, continuam falando, continuam animadas, e mesmo as pessoas que eram apaixonadas já até deram uma desanimada também, porque o meu foco agora é tentar falar de obras que estão em alta ainda, né? Por exemplo, Dark. E eu costumava muito falar de Marvel. Mas eu vejo que hoje em dia eu ainda tento falar com a galera sobre quadrinhos, sobre Marvel, e já não é mais um interesse tão grande assim, sendo que no começo do ano, fim do ano passado, né? Ainda estávamos pegando na vibe de Vingadores Ultimato. Cara, o negócio tava bombando. Eu fiz uma enquete semana passada sobre qual era o interesse majoritário da galera na minha página, o que elas queriam escutar mais esse mês. Eu coloquei filmes, anime, mangá, quadrinhos, e eu tava esperando que o segundo público fosse quadrinhos, porque o meu público grande do ano passado era quadrinhos. O meu grande conteúdo era Marvel. E quadrinhos foi o último. Caramba. Foi o menos votado, teve 20 votos. É muito pouco, porque o mais votado, que foi cinema, teve 200 e tantos votos. Quadrinhos teve 20. Então, assim, eu concordo total com essa afirmação de que há uma certa
não sei direito se modinha, eu não sei como pode ser definido, mas eu acho sim que é uma vibe que veio numa onda e pode muito bem ser levada por outra onda, sendo que é um assunto para outro podcast, talvez, sobre cinema, que a gente pode conversar, toda essa questão crítica do Scorsese sobre filmes de super-herói não serem do cinema. Cara, os filmes de super-herói estão aí para tomar a indústria cinematográfica agora, mas daqui 5 anos vocês podem apostar que talvez não seja, entendeu? Sei lá, 40 anos atrás, o popular era aqueles filmes de western, entendeu? Agora são super-heróis, mas por quanto tempo vai estar na moda isso? E eu falo isso também porque quando eu era da escola, assim, tipo, quando eu tava na escola, era uma vergonha pra mim falar que eu gostava muito de anime, mangá, super-heróis, até porque tem toda essa questão de eu ser mulher, né? Então tem todo um preconceito, mas eu tinha vergonha, e hoje em dia é motivo de orgulho, tipo, dia do orgulho nerd, cara, mas tudo bem, tem dia do orgulho nerd, mas é aquele dia também de você lembrar que não foi sempre assim. E a gente espera que o pessoal continue amando de coração, mas assim, lembrar que não foi sempre assim e tentar manter de uma maneira que todo mundo se respeite, mesmo quando não continue na modinha. Boa. Bom, eu acho que, complementando o que a Gi falou, a gente vive ondas, né? Tipo, foi o que ela falou, a gente tava na era dos filmes de heróis e tal, tipo, Marvel já há 12 anos aí dominando o cinema. Acredito que antes dos heróis atingia mais um público infantil os filmes de fantasias, que aí tinha toda a sequência de filmes de Harry Potter, tinha Crepúsculo, entre outros, né? E, se eu não me engano, eu acho que eu posso estar falando besteira aqui, mas o que esses filmes ajudaram foram meio que deixar o mundo do geek mais mainstream para trazer mais gente para ajudar, sei lá, os grandes estúdios de cinema, as grandes editoras de livros a ganhar mais dinheiro ainda, né? Porque acredito que foi uma tendência que o pessoal, o mundo geek abraçou, e aí entra nesse hype absurdo, e o pessoal vai consumir, mesmo quem não se considera geek vai consumir. Foi o que ela falou agora, a própria série Dark, ela teve muitas dificuldades no começo, né? Principalmente por não ser uma série de língua inglesa, é uma série alemã, tem toda essa dificuldade do idioma, e hoje é considerada a melhor série do Netflix. E também coloco minha mão no fogo, porque a série é muito boa. E em tempos difíceis, né? Que agora a gente não tem mais o cinema para consumir, o pessoal está procurando outros meios de visualização e de conteúdo nesse tempo que a gente está com o cinema parado, por exemplo. Concordo plenamente também. Eu percebo muito isso Mas eu acho que foi boa também essa hype pra galera começar a conhecer, né? Pessoas que não tinham nem noção do que eram. Alguns personagens, né? Que nem eram conhecidos ganharem destaques. Acho que foi legal isso para popularizar, de certa forma. Porque, assim, mesmo quem não lê os quadrinhos conseguir assistir os filmes da Marvel e entender tudo ali, bonitinho. Tipo, tinha uns easter eggs e tal, que são referência dos quadrinhos, mas obrigatoriamente você não precisava saber, né? Ou não precisava ter lido. Exato. E uma coisa que eu acho legal comentar também é que a Disney tem uma cabeça bem aberta. Não sei nem se é aberta ou mais uma questão marqueteira mesmo, né? Não vou passar pano, mas eles têm muito essa ideia de representatividade. Então, mesmo que seja marqueteiro ou não, a gente tem que considerar que é uma boa questão aqui. Então, independente se for por dinheiro, por querer ser falado na mídia, temos que reconhecer que é uma boa em prol de uma boa causa, que seria ter uma grande representatividade nos filmes e cada vez mais eles dão a cara a tapa ao tradicionalismo e falam, vai ter personagem LGBT, vai ter personagem que é negro, vai ter personagem trans. Então, assim, eles estão sempre dando a cara a tapa para essas situações e essa galera que curte manter o tradicional. Então, querendo ou não, é bom a gente ter essa abertura e numa indústria tão grande e que conquista tantas pessoas, é tão popular, e sempre vai ter uma maneira lá de tentar ter uma representação.
Sim, concordo. Eu concordo plenamente. Eu ia falar isso também agora há pouco, né? É muito importante representatividade, né? A gente comentou isso no episódio com o Pedro, acho que foi 28, Zé, Sim, né? Que ele falou que, por exemplo, ele falou, meu, o único super-herói que eu me identificava era o Super Choque, porque era o único super-herói preto que eu conhecia na época era o Super Choque. Entendeu? Eu Exato. gostava muito do Lanterna Verde porque era o único que eu olhava na Liga da Justiça que também era negão, e eu falava, putz, me identificar com um cara. Exato. Eu Hoje achei. em dia eles estão. É legal até esse exemplo que eu vou citar, que tem o Miles Morales. Ele é bem famoso nos Uhum. quadrinhos e agora ele tá muito famoso no geral também, porque teve o filme dele, que é o Spider-Verse. E ele é considerado hoje em dia, assim, pelo menos pela minha bolha, entre aspas, que eu vejo, o melhor Homem-Aranha. Então, assim, ele é negro e ele tá batendo, entre aspas, de frente com outros Homens-Aranhas que já apareceram aí, tanto Tom Holland, como o Tobey Maguire, como o Andrew Garfield, que são todos padrões, mas mesmo assim a gente teve uma afeição maior e a gente torce mais pelo Miles, e isso é muito legal, porque eles estão trabalhando, estão desenvolvendo muito bem essa questão de representatividade, colocando em filmes muito bons. Pantera Negra é outro, né, que, cara, desbancou no Oscar, foi uma surpresa muito grande, que eles levaram muito a sério muitos âmbitos técnicos do Pantera Negra, foi muito legal isso. A própria é, Mulher Maravilha, né? Dos filmes da DC, desses recentes, deu um pau em quase todos os outros, né? Em questão de mídia, também para representar, tirar esse homens são sobre os heróis, né? Uhum. e tanto é que o Pantera Negra, acho que nos Estados Unidos é o filme da Marvel de maior bilheteria, acima dos Vingadores, se eu não me engano. Porque lá teve todo um contexto racial mesmo que atingiu grande parcela da população, né? Mas Eu não sei essa informação ao certo, mas eu boto fé que talvez seja assim. Lá nos Estados Unidos, restritivamente, talvez tenha uma bilheteria bem maior. sim. E foi o que você acha que já comentou aqui agora. Você acha que esse hype dos filmes de super-heróis vai chegar num platô que não vai atingir mais um público? E aí você acha que depois vai surgir alguma outra coisa? Ou você acha que já está surgindo outras coisas que vai chamar mais atenção desse público geek? O que você acha que são as tendências de agora, assim? A nova geração, para mim, que vai conquistar geral, são adaptações de games para as telonas, seja em série ou em filme. Para mim, é o futuro, porque, cara, videogame está cada vez mais crescendo nessa indústria de gráfico e histórias. Saiu The Last of Us Parte 2 agora, que tá assim, tomando conta total do conteúdo que estão disseminando. Então, quem não jogou videogame ficou para fora, assim. Quem não jogou The Last of Us passou essa última semana no mundo geek meio se apegando a Dark mesmo. Porque as grandes coisas as grandes bombas, assim, desses últimos tempos foi The Last of Us e Dark. Então, quem não jogou videogame se ferrou. Então, quem não tem esse acesso a videogame, que, querendo ou não, é bem restrito a um tipo de público, a galera que tenha mais grana, porque não só o console é caro, como os jogos são caros, acaba meio que perdendo esse timing, perdendo essa experiência de poder falar, poder discutir, poder comentar. E aí o pessoal mesmo, acho que não só por isso, mas por outros motivos de, os videogames têm enredos bacanas, personagens bem construídos, acabaram tendo essa ideia de realmente trazer para as adaptações, tanto em séries como em filmes. Então eu acho que essa provavelmente é a nova onda que vai rolar daqui para frente. Daqui para frente não, porque eu acho que ainda tem uma fase Marvel aí, que apesar da diminuída por conta do coronavírus, eu ainda acho que é bem esperada essa nova fase. Mas assim, se eles não conseguirem suprir as expectativas do público, eu acho que os videogames já vão desbancar. Agora, uma dúvida pessoal minha para descontrair. A DC tem salvação no cinema ou não tem? Ai, meu.
Cara, eu odeio falar disso, porque eu odeio a DC no cinema, gente. Eu odeio, cara. Eu não consigo. Toda vez eu tento dar chance, eu crio uma expectativa e eu falo, Giovana, por que você criou a expectativa? Por quê? E... Enfim, parece realmente que eu tô num looping, eu tô em Dark, literalmente, eu não consigo quebrar o looping de achar que eu vou ver um filme bom da DC e continua sendo horrível. Mas, enfim, eu tento ser muito positiva com relação a DC porque eu gosto da DC nos quadrinhos e isso é uma coisa que eu vou falar muito na página também. A DC foi pioneira nos quadrinhos, então tudo isso que a gente vê, vamos ser bem sinceros, de filmes da Marvel fazendo sucesso, a Marvel fazendo sucesso, os quadrinhos sendo reconhecidos hoje em dia, é tudo por conta da DC. A DC deu a cara a tapa, nos anos 60, 50, se não me engano, eles passaram por uma crise, os quadrinhos em si passaram por uma crise, tipo, absurda, assim. Teve várias épocas da história que os quadrinhos eram vistos como uma coisa boba, como uma coisa idiota, e a DC foi a única que deu a cara a tapa lá e manteve os quadrinhos. Então, se não fosse pela DC, não existiria todo esse hype que existe agora, mesmo da Marvel. Então, eu tento apoiar a DC, mas os filmes são muito ruins, cara. Eles precisam dar uma revitalizada. Eu gostei, não sei, depois eu quero saber de vocês quais vocês mais gostaram, se vocês assistiram alguns. O meu favorito, por enquanto, é Mulher Maravilha, tá? Que foi o que eu gostei mais. Eu achei que, no geral, eu sou muito apegada a aspectos técnicos também. Então, eu acho que tem uma trilha sonora bacana, tem uma direção bacana, tem uma história legal. Então, foi o que mais me agradou, assim. Mas... ser bem sincera que é um dos poucos. Gostei de Shazam, achei divertido, mas eu não acho que tem, um appeal lá que faça com que as pessoas realmente gostem e tenham um apego às obras, sabe? Fala aí, Zico. Concordo plenamente com você. Mas você defende. Eu sei que às vezes você defende. Não, é que assim, os meus heróis favoritos são da DC. Entendi. Né? Eu adoro o Flash. Né? Ele é muito bobão, assim, tipo, não sei, eu gosto muito do Flash, né? Ele é mais moleque e tal, não sei o quê. E, então, eu já gostava muito dele. Então, eu já tinha um lado mais DC desde sempre. Só que, tirando a trilogia do Nolan... Exato, que eu tava pensando. Não tem os filmes da gente que eu olho e falo... Sei lá, por exemplo, um filme que eu tinha certeza que eu ia assistir e falei, eu vou rir muito, vai ser um bom filme. E, no final, foi só um filme que eu ri muito, foi Aquaman. Eu terminei o filme e falei, nossa, é um ótimo filme de sessão da tarde. Exato. A definição foi essa. Exatamente. É um filme de sessão da tarde, não é um filme que você fala, vou assistir de novo, vou pagar ingresso. Né? Jamais. Não, e todo dia também eles estão trocando de atores, né? Foi o que o Zico falou. Pra mim, a trilogia do Nolan é impecável, assim. O segundo filme é o melhor de todos. Mas... tem o novo Coringa também, que eu achei bom, só que ele é totalmente fora, assim, desse universo da DC. E aí agora ele não é do universo compartilhado. Então, e aí agora vai vir mais um Batman, vão inserir mais um Batman no cinema. Aí eu fico assim, cara, ou decide, né? Ou começa tudo de novo, ou vai ficar remendando história que não dá mais, né? Não, a verdade é que você citou esse Batman aí, se eles não acertarem nesse Batman, não tem salvação, entendeu? Porque Exato. a hype criada em cima desse Batman... então, porque o pessoal tá jogando lá em cima, né, o nível do filme, mas... Vai ser o que fazia o Edward, né? O Robert Pattinson, sim. Robert Pattinson, então. Mas eu não julgo não, viu? Eu gosto bastante dele como ator. Eu acho que ele foi uma escolha arriscada para o Batman, porque eu não acho ele muito maleável nos papéis. Tipo, acho que se vocês tiverem um tempo, depois procurem os filmes dele, sem ser Crepúsculo, pelo amor de Deus. Mas procurem os filmes dele, ele é um ator bom, tipo, ele é um cara bom. A única coisa que me preocupa é que eu acho que ele não é maleável. Então, o Christian Bale, por exemplo, que é o Batman da trilogia do Nolan, ele é um cara muito maleável. A gente vê ele com duas personalidades diferentes, como um Batman e como um Bruce Wayne. Tipo, o cara sabe fazer uma atuação que tem duas vertentes. O Robert Pattinson, ele é muito bom, mas eu vejo ele atuando de uma maneira só, muito bem, o filme inteiro. A minha preocupação é ele não conseguir ser maleável de interpretar um Bruce Wayne e um Batman. Mas veremos, né? A produção tá parada agora por conta do coronavírus, sabe-se lá quando teremos o lançamento. Verdade.
Nem sabe também se o Super-Homem vai continuar o mesmo ator ou não. Já estão falando que cotando outros. Tá uma bagunça, tá um salseiro do caramba. Super-Homem é outro filme da DC que eu olho e falo, meu, por que eles tentam fazer ainda, né? Nossa, exato. Não, não tem mais salvação. Tipo, não Não tem o que tem. fazer. Mas eu quero aproveitar essa pergunta do Zé capciosa aí, e eu vou lançar umas bombas aqui. Então eu vou Ixi. começar com essa, vai. Marvel versus DC. São as clássicas brigas do universo geek. Eu quero saber de vocês aí. Justifique sua resposta. Bom, vou começar então, bem direta. Eu vou falar DC nos quadrinhos, porque eu acho as histórias da DC um pouco mais elaboradas. Eu acho elas com mais. Não é cabeça, vai, mas eu acho Densidade, que né? Exato, densidade é uma boa, obrigada. Tem mais densidade e eu fico mais compenetrada nas histórias da DC, enquanto as histórias da Marvel eu amo também, eu adoro de paixão. O Logan, assim, as histórias do Logan são praticamente as minhas favoritas da vida, assim. Só que eu vou ser bem sincera que todos os quadrinhos da Marvel eu posso ler a qualquer momento no meu dia. Eu tô com sono antes de dormir, quando eu acordo. É uma coisa mais tranquila, assim, mas eu gosto de uma coisa densa, eu gosto de uma coisa que eu preciso usar minha cabeça, eu gosto de uma coisa que me faça questionar, me faça pensar. E eu acho que a DC é um pouco melhor nesse nível. Mas eu acredito também que a Marvel tenha um quê de aprender com os erros que a DC não tem. Isso me faz tendenciar mais até a gostar da Marvel no geral, porque toda a galera da Marvel, toda a trajetória da Marvel, você vê que eles aprenderam muito com os erros, é por isso que eles acabaram ultrapassando a DC. A DC, ela é insistente, cara, ela é tradiça, ela não consegue entender que ela pode ser ultrapassada, mesmo sendo a pioneira. Então, essa questão deles serem muito prepotentes me irrita um pouco, faz com que eu queira escolher Marvel, mas eu vou ser muito sincera, e nos quadrinhos eu prefiro a DC, mas nos filmes é inegável que Marvel, claro. Eu também. É que eu não vejo muito as séries do mundo da DC. Mas Nossa, eu também não. Nem da Marvel, nem DC. Não vejo nenhuma série deles. Confesso que eu gosto muito do Demolidor, mas assim, no geral, eu acho que Marvel é mais quentinho aqui no meu coração, sabe? Mas eu gosto bastante de algumas histórias da DC, Watchmen, que é essa série, esses quadrinhos são mais densos, tem umas questões mais complicadas, assim, os caras envolvem mais política e tal, eu acho legal também. Mas eu acho que pra mim eu tô do lado da Marvel ainda. Então, eu gosto muito, eu não sei, é o que eu falei, né? Os meus heróis favoritos eram da DC, então isso fazia com que eu tivesse uma certa tendência. Mas eu gosto muito da Marvel, que a minha opinião é que os heróis, eu vejo muito, os heróis são mais humanizados, assim, sabe? Você pega um Peter Parker, por exemplo, ele tem um monte de problema, ele não tem dinheiro, sabe? Ele se ferra o tempo inteiro, ele se apaixona. Tá? Ele realmente é uma pessoa que tem superpoderes, não é só um super-herói. Você pega o Super-Homem, por exemplo, a vida dele é sem graça. Exato. Mas, Zico, você sabe que esse foi um dos grandes motivos pelo qual a Marvel começou a alavancar. Tipo, eu tenho um livro aqui que chama Marvel vs DC por dentro do épico conflito. E aí eles falam toda essa trajetória e a Marvel justamente alavancou porque eles começaram a criar personagens humanos. Se você vê a DC, Mulher Maravilha, Superman, querendo ou não, tudo bem. O Batman é um ser humano, mas assim, ele é praticamente um deus por conta da grana. Então aí, o que o pessoal... O pessoal só lia uma galera idealizada e aí eles pegam um quadrinho que o cara se ferra na vida. O cara não tem grana, o cara é um quebrado, se ferra no romance, não é uma figura que ganha uma grana por ser herói, nem ganha reconhecimento, ele é o amigo da vizinhança. Isso, de você se identificar com o personagem, é muito importante. Sim. Boa. Você pega o próprio Tony Stark, ele é um bêbado, né? Não, o cara Exato. É super-herói, mas ele é um bêbado, é um cola. Uhum. Todos eles têm uma dose de humanidade. Sim, exatamente. Manda aí, Zico. Essa aqui eu sei a resposta, acho que de vocês dois, mas é uma pergunta que todo mundo faz. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Star Wars. Mas sabe qual que é a minha resposta? É sempre Star Wars, porque eu tenho preguiça de ver tudo que tem do Star Trek. Eu também. É muita coisa, velho. É muita coisa. Eu não tenho capacidade
nem tempo para assistir tudo que eles têm de conteúdo. Concordo, eu tô na mesa, eu tô me expondo aqui que eu nem assisti todos os Star Treks, eu nem sei quantos tem, meu. Uma geek Todos. falsa aqui falando. Uma geek me disse que é hipócrita. Mas eu concordo com vocês. Mas vocês não acham que daqui 5, não, mas daqui uns 10, 15 anos Star Wars vai ser a mesma coisa? Não, a Disney tem que parar, cara. A Disney tem que saber a hora de parar. Eles não sabem a hora de parar, eles têm que parar. Eu não aguento mais eles anunciando que vai ter trilogia. Os meus filhos vão assistir. Vão ter que assistir 30 filmes de Star Wars pra se, sei lá, verem todos os filmes? Não dá mais. 007. Sem falar que tá indo de mal a pior. Tá indo de mal a pior. Essa última trilogia do Star Wars eu prefiro nem comentar, porque senão vocês vão ter que censurar as minhas palavras. A gente compartilha da mesma opinião, fica tranquilo. Legal, bom saber. Então a gente fica aqui. Até agora deu match indiretamente. em todas as escolhas. Sim. Pois é. Essa aqui é polêmica, hein? Essa aqui eu acho que... Mas eu já sei a resposta de vocês dois, provavelmente. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Nossa, não, péssima essa. Meu Deus. Caramba, hein? Putz, eu vou honestamente passar essa pro Zé. Eu vou... Ela não quer se comprometer, você tá vendo, né? Homens first, por favor, nessa, porque Cara, eu tenho pra pensar. Não, é que como eu acho que eu vivi muito mais na infância e por mais tempo eu vou falar Harry Potter, assim. Eu gostei mais. Que era um mundo mais infantil, mais fantasioso. Tinha toda a questão de bruxaria. Não que o Senhor dos Anéis não seja também, mas por fazer parte da minha adolescência, assim, eu acho que o Harry Potter foi mais importante. É o público, né? Você é o público-alvo. Exato. Quantos anos vocês tinham quando saiu o Harry Potter? Puta, o filme, eu acho que eu tinha... Foi em 2000 ou 2001, né? O primeiro filme foi 2001. Eu tinha 11 anos. Você tinha 11? Então. Eu tinha 9. O Senhor dos Anéis lançou em torno dessa época também. Então a questão é, tipo, com 9, 10 anos, Senhor dos Anéis é um universo muito complexo, ao menos que você tenha familiaridade realmente com o universo, porque senão é difícil para uma criança se apaixonar mesmo por Senhor dos Anéis. Uhum. Se bem que uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu também sempre achei Star Wars bem complexo e as crianças piram em Star Wars, piram. Mas às vezes eu acho que elas nem entendem o que tá rolando, elas só aceitam que tem sabre de luz, é divertido. Mas parando de fugir da pergunta e respondendo, eu também vou ser bem sincera que é Harry Potter, mas por uma questão tipo bem pessoal, de que eu cresci com Harry Potter, então eu passei por todas as etapas que todo fã teve que passar. Harry Potter tá muito dentro da minha realidade. Eu tive que passar por Pottermore, fiquei até 4 horas da manhã esperando o lançamento do site, acompanhei muita pré-estreia, li todos os livros, então isso acaba fazendo parte da sua vida. Esperei Animais Fantásticos Onde Habitam, fui em todas as pré-estreias, apesar de achar Animais Fantásticos um lixo. A gente acaba tendo familiaridade com esse universo expandido com os anos, e quando você vê, já faz parte de você. Então não tem como eu falar que o Senhor dos Anéis, pra mim, eu prefiro. Mas em termos técnicos, a gente tem que reconhecer, eu reconheço pelo menos, que a Terra-média, toda a história e o universo criado pelo Tolkien foi, assim, bizarro, né? Sim, concordo. Eu gosto muito dos livros de Harry Potter, exatamente por isso que vocês falaram, né? Eu cresci com os livros, né? Tipo, comecei a ler com 9 anos, né? O livro e fui acompanhando, tá? Então isso era sensacional. Mas eu não gosto dos filmes do Harry Potter, tanto que eu parei no 4º filme e não consegui continuar assistindo, porque eu acho que a primeira coisa que me pegou com 11 anos, eu tinha uma imagem na cabeça do livro e comecei a ver o filme, era tudo diferente, né? O Harry, né, era diferente do que eu imaginava, o ator. Todo mundo era mais diferente da minha cabeça. E isso me deu um pouco de frustração. Então acho que eu criei um pouquinho de asco de Harry Potter. Não entendo, tem uma galera que criou uma expectativa, né? Não chegou lá. Exatamente. E eu gosto muito disso que você falou, do universo do Senhor dos Anéis, que é fodido. Você viu até o 4º Harry Potter?
O filme, sim. Os outros eu vi alguns pedaços, assim, mas não assisti o filme ainda. Mas Então os livros eu li todos. Relaxa que você viu o melhor de todos, então. Foi o Exato, isso que eu tava pensando. Prisioneiro de Cara, Azkaban. o Zico tá reclamando até o quarto. Eu falei, meu Deus do céu, depois do quarto que desce ladeira abaixo. Eu amo os filmes de Harry Potter, tá? Mas eu reconheço que eles têm muitas falhas, mas muitas. Coisa de você ver um filme inteiro. Eu vou ser bem sincera, coisa de você ver um filme inteiro e se você não tem referência externa, você não tem alguém te explicando o que aquilo significou, você não entende nada. O quinto filme, se você assiste sem ler livros, sem ler site, sem ter uma pessoa que entende Harry Potter, você não sabe o que está acontecendo. Você só aceita, mas você não sabe. Mas será que isso não foi uma jogada do tipo, a gente precisa vender o filme, mas também precisa vender os livros? Pra meio que ser um complemento do outro, assim? Eu não sei ao certo, eu acho que foi mais erro da produção, porque tem muito diretor, né, Harry Potter. Harry Potter tem 4 ou 5 diretores. E o que acontece? Eu acho que talvez possa ser isso, mas eu acho que até o quarto filme, a J.K. Rowling já tava, bombando nos livros. Então não é uma questão tipo Game of Thrones, que a galera não quer comprar Game of Thrones, porque ninguém quer ler o livro de 1000 páginas. Mas, então assim, eu acho que Game of Thrones não é um best-seller e eu até achei que era uma estratégia de marketing eles estarem demorando tanto para lançar os livros, porque aí o autor de Game of Thrones ia lançar agora e todo mundo ia querer comprar, porque acabou a série. Então você vai lá e vai querer comprar os livros. Mas a J.K. Rowling, eu acho que pelo contrário, as crianças já conseguem acessar os livros, sabe? Elas conseguem ler, adulto também. Então eu acho que ela já estava ganhando muita grana. Não acho que ela precisaria, vamos fazer um esquema aqui para os filmes não serem tão bons, as pessoas serem obrigadas a comprar os livros. Pode ser isso, mas eu acho que não. Tá bom. Boa. Acho que eles simplesmente fizeram uma produção porca. A gente aceita. Mais alguma? Tem mais 3, assim, rápidas. E essa eu vou pedir ajuda da Gi, porque a gente precisa desempatar, eu e o Zé, que a gente já quase saiu na mão por causa dessa Ai, meu Deus. Quem é o melhor Homem-Aranha? No cinema. Conta o Miles ou não? Não conto mais, só no... Live action. Puta, gente, o pior é que o Zico tá falando que essas respostas são rápidas, eu não tô conseguindo, eu só tô palestrando, vocês estão percebendo, né? Não, mas esse é a hora. Cara, então, essa eu vou ter que palestrar um pouco, porque, coincidentemente, eu estou reassistindo os filmes pra fazer um IGTV sobre isso na semana que vem. Então tá bem fresco na minha memória. Na verdade, eu tô vendo do Andrew Garfield agora, tá? Então... Meus pesos. Que com certeza não vai ser o meu escolhido, tá? Mas eu tô vendo eu vou te ajudar na resposta. Agora. Não. Porque a próxima pergunta vai ser o melhor Peter Parker também. Então você pode... tá. Justo. Então vocês perguntaram o melhor Homem-Aranha? Exato. E depois o melhor Peter Parker. Parker. Então eu vou ter que responder o Andrew Garfield, se pá. Chupa, Zico. Eu tô saindo, pessoal. Tchau. Gente. Gente, foi mal, mas aqui, cara, puta, é difícil essa, velho. O conjunto da obra com certeza não é o Andrew Garfield, tá? Mas os filmes do Andrew Garfield têm lutas muito boas. E, assim, eu vou ser bem sincera, eu não curto o Tom Holland. Acho que as pessoas, não sei, se as pessoas escutarem eu falando isso no podcast, todo mundo vai me boicotar. Eu tô até com medo de falar isso. Será que é melhor vocês cortarem? Brincadeira. Mas eu não curto muito o Tom Holland, não porque eu não gosto dele, eu gostava muito dele até Guerra Civil, que é o único filme que não é dele. Mas ele se apoiar muito no Stark, que foi uma coisa necessária, mas assim, não era tão necessário, ele é muito apoiado, muito encostado no Stark. Aquela roupa dele tem muita mamata, gente, muita mamata. Eu fui ver os primeiros filmes da Homem-Aranha trilogia, eu falei, gente do céu, mas imagina o Tobey Maguire com a aranha master do Tom Holland, sabe? E mais do que isso, agora já falando da história mesmo, eu não curto muito as histórias do Tom Holland. Eu acho que todo mundo tem muito essa crítica, né, de super-herói, de que filme super-herói é clichê. Eu, muito pelo contrário, não acho clichê. Eu acho que eles sabem trabalhar muito bem os plots. Cara, o plot de Guerra Civil, pra mim, é uma grande surpresa. Guerra Infinita, gente. Todos os super-heróis praticamente morrem no final. Como é que as pessoas estavam achando que isso ia acontecer?
Capitã Marvel, assim, praticamente todos os novos, eu acho que realmente eles têm um enredo diferente. Pantera Negra, que é um dos mais comuns pra mim, mesmo assim, eles apresentam um vilão que é diferente, o cara tem uma motivação lá. Agora, os filmes do Tom Holland, pra mim, são praticamente o clichê, o que é o clichê de super-herói. O primeiro é até melhorzinho, mas o segundo, achei assim, péssimo. Pega um vilão qualquer, coloca uma motivação qualquer. Então, eu não gosto de escolher o Tom Holland pra nada, infelizmente. Então, sempre vai ficar entre Andrew e Tobey. O Andrew, infelizmente, ele foi prejudicado por um roteiro lixo, por uma produção muito ruim. Em compensação, quando ele é o Homem-Aranha, ou seja, quando são as cenas de luta, a gente não precisa de um roteiro bom. A gente precisa de CGI bom, que é uma coisa que rolou muito. As tretas no Espetacular Homem-Aranha são muito boas. Eu não curto muitos vilões, mas ele, como Homem-Aranha, tem um desempenho muito legal. Então eu vou votar nele, infelizmente, tá? Mas você não acha que isso é por conta do avanço do... A gente tem quase 10 anos de diferença de um para o outro. Você não acha que isso tem a ver com a tecnologia também? As cenas de luta? Então, mas aí eu penso... a gente tá falando do Tobey e do Andrew, né? Uhum. Então, mas vocês sabiam que o Spider-Man 3, ele é o 13º filme mais caro da história? Sério? Acho que é 260 milhões? Acho que 260 Aquela milhões. porcaria. Foi muito dinheiro, foi muito 200 dinheiro. eu lembro. milhões. É alguma coisa assim. Ele é o 13º filme mais caro da história. Eu fiz o top 5 na página outro dia e são todos Piratas do Caribe e Marvel. Então tem mais 5 que é tipo Liga da Justiça, Batman vs Superman, mais alguns. E aí Spider-Man 3. Então assim, 13º filme mais caro da história. E eles conseguiram me cagar no CGI daquele terceiro filme de uma maneira bizarra, entendeu? E o primeiro e o segundo tem umas brigas bem legais. Gente, Dr. Octopus pra mim, Sim. tipo, é o melhor vilão de todos, tem cenas muito boas. Aquela cena do trem, pra mim, é épica. Exatamente. Exatamente. É a melhor cena de um Homem-Aranha nas telonas, mas, infelizmente, eu não consigo desvincular o fato de que todas as cenas, sem exceção do terceiro filme de luta, são muito ruins. E aí, em compensação, a gente tem que no Espetacular Homem-Aranha não tem nenhuma cena que seja a minha favorita da vida, mas eu tenho que todas as cenas de luta são muito boas. Então, sendo bem racional e tentando estabelecer um desempate, eu vou no Andrew Garfield. Boa. Como melhor Homem-Aranha e melhor Tobey. Cara, para de fazer a pergunta. Quanto mais eu penso, mais eu tento reverter a resposta. Mas pensando de uma maneira racional, eu acho que sim. Gente, é sério, talvez amanhã essa não seja a minha resposta, tá? Porque eu acabei de ver o Espetacular Homem-Aranha, então eu tô com as cenas bem frescas na minha cabeça, mas é um fato pra mim, tipo, se alguém virar me perguntar, melhor cena de luta Homem-Aranha, cena do trem, cara, cena do trem, épica. Então, mas vamos regravar amanhã, então? Tá bom, justo. Quem sabe não muda. Mas assim, é uma luta boa, é uma briga boa. Fala aí, ô chato. Não, o que ela falou é o que eu e o Zico a gente briga, porque eu falo assim, o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield, o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire. Porque o Tobey Maguire, ele só é bom quando ele não tá com aquele uniforme, porque ali, ele tem as relações ali com o filho lá do Duende Verde, com... O Harry, nossa, muito bom. Então, muito bom. Os diálogos deles são muito bons ali, e dá um nervoso. E exatamente, é nessa cena que você falou, que ele tá sem o do metrô, e ele tá sem a máscara. E aí, tipo, ele sai lá do vagão, e o pessoal devolve a máscara e tal. Aquilo ali marcou a história mesmo. Pra mim, ele é o melhor Peter Parker e o Andrew Garfield o melhor Homem-Aranha. Só que eu... Mas, ô Zico, pode acabar, Zé, que eu achei que você tinha acabado. Não. E aí, se fosse pra falar assim, o melhor do cinema, aí tipo, é que aí todo mundo me julga, mas o Tom Holland, ele não é bom nenhum e nem o outro. Ele é meio bom em um, meio bom em outro, então ele acaba sendo ali o intermediário, entendeu?
Entendi. Na verdade, eu acho que ninguém cairia em cima de você, não, porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que gosta muito do Tom Holland, principalmente por conta dessa onda Marvel que a gente comentou, né? Então tem muita gente que ama, porque ele que aparece nos Vingadores, ele que é o braço direito do Tony Stark, então a galera realmente gosta muito dele mesmo. Eu que não curto muito. Mas eu ia perguntar pro Zico qual era a defesa dele, qual era o argumento com relação aos filmes, mas acho que no final vai ser meio que o que a gente comentou, né? Porque apesar da gente divergir no final, eu acho que a gente tem pontos muito semelhantes no desenvolver do pensamento. Então, eu gosto muito do Tobey Maguire como Peter Parker, né? Eu acho que isso... Mas como Homem-Aranha, as cenas são muito boas, assim, sabe? Essa cena do trem, pra mim, que você falou, é uma cena... E ele foi... Como é que eu posso dizer? As piadinhas, os momentos, sabe? Eu acho o Tom Holland tão sem sal. Eu lembro do Tobey Maguire quando ele tá no elevador lá, né? Que ele perde os poderes. E aí o cara fala, bela fantasia. Ele fala, mas é ruim pra ir no banheiro. Eu que fiz. Mas é ruim pra ir no banheiro. E você fala, não, sabe? E o Tom Holland não tem... Ele é um Homem-Aranha tão criança ainda, sabe? Tem muito que crescer. Então eu acho que o Tobey ganha nos dois. Tá bom, então. E pra finalizar, pronto, pra acabar a polêmica. Vingador favorito? Vixe. Nossa. Difícil, hein? Quer começar, Zé? É que eu falo uma coisa hoje, amanhã o Zico me pergunta de novo, eu respondo outra. Eu sou meio assim. Também. Eu não consigo escolher o melhor e ser com ele assim pra sempre. Mas Vai, fala os três primeiros, então, que ganharam na sua cabeça. Não, tipo, o Homem de Ferro, pra mim, ele marcou desde o começo, assim. Eu vou ser bem sincera que quando essa pergunta é feita pra mim, eu já tenho um nome na minha cabeça, tipo, vem o nome. E quando eu paro pra pensar, eu já não sei exatamente se é o meu favorito, mas então eu vou ser sincera aqui e falar. O primeiro nome que me vem na cabeça, acho que pode até ser uma surpresa pra vocês, é o Doutor Estranho. Tá? Ele é o primeiro nome que me vem. Alguém me fala o Vingador favorito, eu falo Doutor Estranho. E tinha muito potencial para ser o Thor, muito, tá? Porque eu gosto muito dele nos quadrinhos também, mais do que o Doutor Estranho. Porém, muita gente gostou dessa vertente cômica do Thor e eu achei legal, mas achei que ele perdeu todo o desenvolvimento dele que foi ganho em Thor Ragnarok em Guerra Infinita. Eles tinham desenvolvido um Thor que, cara, mostrou que os primeiros filmes dele foram um desastre e que ele pôde, assim, se recompor como um super-herói que mostra a força dele, que mostra o quanto ele é importante. Aí eles desenvolveram isso muito bem em 2 filmes, no Ragnarok, um puta desenvolvimento, no Guerra Infinita, que ele mostra esse desenvolvimento sendo aplicado, e aí retrocedeu tudo no Ultimato para ele ser um alívio cômico, e tudo bem, tem a cena final lá, que até é referência aos quadrinhos, dele mais nórdico, mas assim, não conseguiu me segurar para eu falar que ele é meu favorito. Então, de primeira, essa pergunta que ficava para mim entre Thor e Doutor Estranho, eu falo Doutor Estranho. Eu gosto muito do Homem de Ferro, porque para mim os filmes dele marcaram bastante. Mas Homem-Aranha também fez parte desde a minha infância. Só que tem um personagem que às vezes ele é pouco falado dentro do universo Marvel, mas que em tese ele tem muita importância. Eu gosto muito do Homem-Formiga. Porque eu gosto muito do Doutor Estranho também, mas eu acho que o Homem-Formiga ele não tem superpoderes e tal, mas ele sabe lidar ali com todo mundo, ele é amigo de todo mundo e tal, ele tem essa jogada assim, ele é muito mais pro lado cômico também, que é um negócio que eu gosto. E não sei, pra mim ele tem um papel muito importante, tanto no universo Marvel quanto nos quadrinhos também, que ele é um dos personagens mais antigos, né? Eu vou com a Gino Doutor Estranho. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do ator também, né? É isso que eu tava pensando. Acho que o Benedict Cumberbatch faz uma grande parte dessa afeição que a gente tem. Ele é maravilhoso. Isso eu concordo. Então, ele é muito bom. Eu acho que... Mas eu gosto muito do Pantera Negra também. E... Sei lá, eu queria que ele tivesse sido mais explorado nos filmes, né? Nos Vingadores como um todo. Mas
Eu gosto muito dele, então eu fico na dúvida ali. Então, eu gosto muito do T'Challa também, mas foi exatamente o que você falou. Ele não foi muito explorado, e o Doutor Estranho, apesar dele também só ter um filme, eu acho que ele acabou sendo mais explorado. Ele tem, tipo, uns pivôzinhos em muitos filmes, né? Ele tem uma cena no Thor, ele tem um filme próprio, ele apareceu bastante em Infinity War, ele fez uma pequena ponta em Ultimato, mas fez, tipo, Pantera Negra também fez uma pequena ponta em Ultimato, mas assim, ele acaba tendo um protagonismo muito grande, principalmente em Guerra Infinita. Eu acho que isso foi uma das coisas que acabou... Eu já tinha gostado muito do filme, porque eu gosto de Pantera Negra, gosto muito dos aspectos técnicos em Pantera Negra, mas como eu disse já, eu acho a história um pouquinho clichê. O que difere pra mim é a motivação do Killmonger, que é o vilão, que é o Michael B. Jordan, que é uma motivação que, cara, você se apega ao vilão, é muito difícil você ter um apego ou entender uma motivação, e aí ele conseguiu transparecer isso bastante. Eu gosto bastante disso. Mas, por outro lado, eu valorizo muito o Doutor Estranho porque inovou pra mim, assim, tipo, é um filme completamente alternativo, tipo, os efeitos são diferentes, o herói é diferente, o plot é diferente, então eu acabo tendo um apego por isso e também porque ele é muito foda, né, no caso, ele é muito bom. Sim. Poderosíssimo. Exato. Mais algumas, Zico? Não, eu parei nessas. Senão eu poderia ficar aqui amanhã. Senão a gente ia ficar aqui a noite. Fazer muita briga. Exato. Nossa, mas tem tantas dessas que dá pra fazer, cara. Dá pra Cada um de nós perdeu 100 seguidores depois disso. Exato. Verdade. Mas eu achei que a gente teve umas opiniões bem semelhantes aqui. Não teve quebra-pau. Não, ainda bem, porque senão... É que o Zico, ele é Eu chato. vi o Zé discutindo sobre o melhor Peter Parker. Não, é que o Zico vai ter que ver todos os filmes de Harry Potter, mas uma boa é qual é o melhor filme de Harry Potter. Prisioneiro de Azkaban, isso tá na ponta da minha língua. Puta, eu sou o tipo de pessoa que muda também diariamente, mas eu venho dizendo que ultimamente o meu favorito vem sendo Relíquias da Morte Parte 1. Bem. Não, eu gosto bastante também dos últimos. Mas é que o Prisioneiro de Azkaban é muito bom pra mim. É o Alfonso Cuarón também, pra quem não sabe, ele é um Exatamente. puta diretor, ele é muito bom. O cara é foda. Eu acho que eu no Prisioneiro de Azkaban também. Entre os quatro que eu assisti. Num grande hall de 4 filmes. Entre os quatro fica... Bom, hoje, pra gente mudar um pouquinho de assunto, você comentou também no começo aqui do episódio, e aí eu vou fazer uma correlação. Porque, assim, em tese, se nada dessa crise que a gente tivesse passado tivesse acontecendo agora, pelo que eu vi, todos os filmes de heróis desse ano iam ser protagonizados por mulheres, que é um diferencial total que a gente estava vivendo. E aí você falou que você, às vezes, sofre preconceito nesse mundo geek por ser mulher. E queria comentar se, tipo, hoje em dia isso já está mudando, você tem visto mais liberdade de falar sobre as coisas e ser menos julgada, ou é um negócio que ainda você te afeta e você tem dificuldades de, sei lá, abordar um público masculino que às vezes te questiona de algumas coisas? Então, eu vou ser 100% sincera que hoje em dia eu falo que, assim, é uma coisa que tá enraizada na nossa sociedade, que claramente homem sabe mais ou manja mais de cultura meio que nerd do que mulher. Isso é uma coisa que está enraizada e eu acho que mesmo inconscientemente as pessoas ainda acham isso. Tipo, se alguém virar e falar que é melhor no Call of Duty, tipo, uma mulher do que um homem, as pessoas já acham meio estranho. Mas eu vou ser bem sincera que hoje em dia, para mim, isso não é tão negativo. Por quê? Porque as pessoas vão de uma... Eu acredito que muita gente vai de uma maneira prepotente na página, porque escutam que é uma mulher, veem que é uma mulher e pensam, cara, essa mina não deve entender nada do que ela tá falando. Ah, deve estar falando muita groselha, deve estar falando umas coisas muito nada a ver. E a pessoa entra pra ver, tipo, vamos ver essa pessoa passando vergonha, vamos ver as coisas que essa pessoa tem a dizer. E aí acaba se surpreendendo, entendeu? Tipo, falando, não, cara, na real que essa menina manja. Então, apesar de ser uma coisa ruim, e eu
francamente acho que ainda existe bastante essa distinção das pessoas terem essa percepção de que é uma coisa diferente, uma mulher gostar. Cara, eu tô numa bolha que não é muito comum gostar disso. Sim. Então, a minha bolha, saber que eu gosto de anime é uma coisa meio vergonhosa, entendeu? Tipo, puta, a menina gosta de anime, entendeu? Mas nesse meio eu me achei, eu me encontrei várias pessoas que me admiram, mas ao mesmo tempo eu penso, cara, mas por que você tá me admirando porque eu sou mulher e gosto de anime? Não faz nenhuma diferença. Tipo, muitas mulheres gostam de anime e não falam porque é meio vergonhoso. Tipo, as pessoas têm vergonha. Então eu acho engraçado, tipo, até de certa forma uma crítica, tipo, cara, eu não sou especial por gostar de anime, eu não sou especial por manjar de, sei lá, videogame. Muita mulher manja, e isso só não tá tão explícito assim. Porque as pessoas não procuram, as pessoas sempre procuram mais homens, e 2, porque muitas mulheres não se manifestam com vergonha. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, tipo, eu vou ser muito sincera, que isso às vezes me ajuda, porque as pessoas verem um diferencial numa mulher que fala dessas coisas, acaba me ajudando, porque talvez se eu fosse um homem falando... muita gente me procuraria, mas, cara, começar nessa área é muito difícil, sabe? É muito difícil você ganhar público, é muito difícil ganhar seguidor, é muito difícil chamar atenção, porque é um mercado saturado, cara. Quantidade de youtuber, quantidade de canal, quantidade de Instagram. Então, você tem que achar um diferencial aí. E o meu diferencial, além do conteúdo, que eu tento ao máximo ser uma coisa bem desenvolvida e bem explicada, é o fato, querendo ou não, que eu sou mulher. E eu estou em uma bolha, em um ciclo social em que isso não é comum. Então tem muita gente que vira e fala, cara, como assim você gosta de anime e você não pinta o cabelo? Tipo, como assim você gosta de anime e você vai na balada? As pessoas criaram essa imagem na cabeça delas, e mesmo de homens, eu acho, que tipo, quem gosta dessas coisas não é muito descolado, é mais, sei lá, fica mais em casa. E aí isso é uma coisa triste, que eu espero que daqui a uns anos isso seja desconstruído, não sei se será, mas que, querendo ou não, acaba ajudando, porque eu preciso crescer de alguma forma. E se a forma que eu tenho para crescer é surpreender os outros por uma coisa que para mim é óbvia, mas que para os outros aparentemente é uma surpresa, então tudo bem, tipo, que seja, sabe? Eu vi você falando agora, eu lembro uma vez, acho que foi no comecinho desse ano, eu estava conversando com algum aluno sobre alguns filmes dos Vingadores, né? E aí uma aluna falou, mas não sei o que, só coisa chata, você fala de coisa de menino. Aí eu falei, mas por que é coisa de menino? E aí eu até mostrei a sua página para ela, né? Eu falei, tem mulheres falando sobre isso, né? E aí uma aluna do lado falou, eu super gosto. E aí a outra menina começou a participar, sabe? Então, eu vejo assim, as próximas gerações, eu dou aula para os pequenos, né? A grande maioria dos meus alunos que comentam sobre isso ainda são meninos, mas eu vejo, comparado, por exemplo, com a minha geração, por exemplo, eu vejo muito mais mulheres falando sobre. Eu acho que a gente tem um futuro nisso aí. Pelo menos nesse ponto, acho que sim. Eu acho que é uma coisa que vai demorar ainda um pouco. Tipo, tem certas coisas que a gente já conseguiu desconstruir um pouco mais. Outras questões sociais que a gente conseguiu desconstruir muito mais, que, tipo, a geração dos nossos pais cresceu ouvindo de uma forma e a geração dos meus filhos com certeza vai ouvir de outra. Eu acho que isso é uma coisa que ainda... Ideologia de gênero, né? É uma coisa que... Menina azul, menina rosa, Hot Wheels e... Enfim, eu acho que isso é uma coisa que ainda vai demorar para ser quebrada, mas eu concordo plenamente com o ponto de que cada vez mais a gente está abrindo. E é que a questão é que a gente, como pais, a gente vai ensinar nossos filhos de maneiras diferentes. Eu acho que a sociedade ainda não está ensinando dessa maneira. Tipo, francamente, acho que se a gente entra numa PB Kids ainda vai ter ala azul-rosa, né? Famoso ideologia de gênero, meninos, meninas. Mas nós, como seres humanos, entendendo a problemática, ensinando nossos filhos, estamos já fazendo o trabalho para que a sociedade, no futuro, comece a desconstruir isso. Então, isso já é um bom começo. Boa. Gostei. E compartilho das mesmas ideias também, porque, assim, eu não sou o cara que consumo muita coisa nerd e tal, mas eu tento sempre ver vídeos de sites que tenham também visibilidade de mulher também. Então, um canal que eu vejo muito e assisto no YouTube, por exemplo, é o Omelete. Ele tem os caras, né, que são
infelizmente, a maioria ainda, mas tem muita mina lá que eu gosto. A Natália Bride, por exemplo, que é uma menina lá do Omelete, eu sou apaixonado pelas opiniões que ela dá ali. Eu gosto muito mais quando ela fala do que quando tem uns caras lá. E aí foi nisso que depois o Zico me apresentou você, que eu não te conhecia. O Zico falou assim, segue essa mina aqui, não sei o que, ela faz um conteúdo da hora. E aí eu comecei a seguir também. E é isso. Pra gente finalizar, a gente vai para as indicações agora. Agora também é a hora de... A gente vai divulgar também, colocar todo o seu perfil na descrição do episódio e tal. Mas não sei o que você quer indicar para quem está ouvindo. O que você tem visto agora que você indica, recomenda, ou o que vai chegar ainda que você já está sugerindo que seja algo bom? Então, eu vou fazer uma recomendação rápida aqui de página mesmo, que uma das páginas que eu acompanho bastante é o Coxinha Nerd, tá? Eu acho que eles são os que mais se assemelham nessa minha ideia de tentar produzir um conteúdo bem desenvolvido. E tem a Cris e o Panda, eles são um casal, então é uma mulher e um homem lá trabalhando juntos, e já que eles trabalham com isso mesmo, eles ganham a vida com isso, é bizarro você ver o quanto eles trabalham, tipo, gravando story assim, 4 da manhã e acordando às 10 da manhã para fazer Clube do Livro. Então, assim, tem muita coisa lá que eles falam que eu nem assisto, tipo, não sou fã número 1 de séries, mas eu acho que é muito bom exaltar o trabalho deles, principalmente porque eles claramente são muito esforçados. Então, de perfil, eu queria recomendar o Coxinha Nerd. Sobre questões futuras, só para falar sobre uma campanha que está rolando agora que chama Juntos pelo Cinema. Bem interessante a campanha, por conta da reabertura breve, pelo visto, dos cinemas. É uma campanha que fala muito sobre as medidas de segurança que vão rolar, e tem até um filtrozinho no Facebook que agora as pessoas estão usando para compartilhar e divulgar que realmente vai ter abertura dos cinemas, mas que ela vai ter que ser uma reabertura com cenário bem diferente, cenários de proteção, e saber seguir direitinho as regras. E sobre produção mesmo, tá rolando muita mudança, né? Alteração de data. E talvez eu esteja... Não sei. É que a próxima... Uma que eu tô bem animada é para 12 de agosto, que é o novo filme do Christopher Nolan, que chama Tenet. Eu tô bem nessa vibe, quem tá nessa vibe dark aí, de viagem no tempo e questão temporal. O Nolan trabalha muito com isso nos filmes. Ele fez Interestelar, ele fez A Origem, ele fez Amnésia... trilogia do Nolan, Batman Cavaleiro das Trevas, né, já falamos. Mas, enfim, ele é um grande diretor e vai ter essa obra dele que tem muita gente querendo boicotar, por sinal, porque ele tá insistindo em querer fazer um lançamento no cinema, mas, honestamente, eu não vou boicotar porque eu acho que ele tá sendo, tipo, tentando se adequar a essa situação de que realmente vai ter abertura dos cinemas. Bom, a gente está vendo o comércio aí reabrindo. Eu não estou saindo da minha casa, mas tem gente que está tendo que sair. Eu acho que o cinema realmente tende a abrir com as medidas de segurança. Eu acho que seguindo as medidas, tudo bonitinho, cara, mantendo uma distância, com proteção, álcool gel, máscara, vai acabar reabrindo. Tem shopping aberto aí, enfim. Então eu acho que ele simplesmente está seguindo o protocolo de não perder o filme dele para o streaming e acabar fazendo o lançamento no cinema. Então não vou boicotar. Então esse é um dos grandes lançamentos que eu tô animada. Então é isso, a página Coxinha Nerd, a campanha do Juntos pelo Cinema e o Tenet, que vai sair agora 12 de agosto. Boa, legal. Zico, tem indicação? Tenho. Eu tenho um canal que eu gosto muito, e aí eu vou indicar um vídeo deles, inclusive, que é o canal Honest Trailers. Eu adoro esse canal, e o que eles fizeram da trilogia Spider-Man. Você já viu esse? Jura? Não vi, me manda, eu adoro. Trilogia? Eu via todos quando era pequena. Assiste essa trilogia. Passava mal, juro. Jogos Vorazes eu passava mal de rir, chorava de rir. Eles são muito bons. É o tipo de coisa que você entra... É tipo o TikTok, né? Você entra lá e você não quer sair dos vídeos. São muito bons. Tem a versão Brasil agora. Se você tem dificuldade com inglês, assista. Vale muito a pena. E a outra coisa que eu já citei aqui, mas eu gosto muito do Átila, né? Eu queria citar o Nerdologia. Porque eu uso muito ele, por exemplo, para conversar com os alunos em sala de aula, várias coisas. E é muito legal trazer um pouco dessa ficção para o mundo real, né? Então, tipo, como seria a armadura do Homem de
ferro, sabe? Como o Venom funciona, sabe? Essas discussões. E eu, por gostar muito de ciência, acho esse canal muito legal. Então, são minhas 2 indicações. Boa. Legal. Bom, o que eu tenho para indicar também, eu falei do canal do Omelete, que já é um portal bem grande, mas tem um canal também da Carol Moreira no YouTube, que ela tá passando muito conteúdos que eu gosto muito, assim, de séries e tal, que eu gosto bastante do que ela fala, porque eu esqueci a palavra. Identifico, exatamente. Eu me identifico muito com a opinião dela, o que ela traz, gosto bastante. E não sei, eu ainda tô no hype do Dark. Esse episódio que a gente tá gravando hoje, em tese vai sair semana que vem, mas quem não viu, assista, porque, cara, o meu cérebro tá fritando aqui, tentando conectar todos os personagens possíveis para entender esse bagulho absurdo. E o bom de Dark me fez lembrar muito um filme antigo, que acho que até, não sei se tem o diretor da série pegou referência ou não, mas é um filme que se chama Donnie Darko. Darko, óbvio, muito bom, muito bom. Tem muita referência de Donnie Darko. Não tem? O Jake Gyllenhaal. Exatamente. Muita referência. Senão eu vou fazer um post disso, também. Todas as referências, não só de Donnie Darko, mas Dark tem um conteúdo muito bom, tanto em livro, dá pra ser achado em livro, filme. Esse filme é ótimo. Exatamente, o filme é muito bom, então quem não viu, assista, é um clássico. Eu considero como um clássico do cinema hoje, vale a pena. Eu também. Tem gente que mete o pau nele, mas é porque ele é um filme que faz explodir sua cabeça. É um filme complexo, vai? É um filme complexo. Mas é isso. Bom, pra gente terminar... Zé, tem uma página muito legal que eu esqueci, que eu lembrei agora, que é a Marvel da Opressão. Eu dou muita risada com eles no Instagram. Vou colocar aqui. Pra gente terminar, Gi, pra quem quiser te seguir, qual que é o seu Instagram? É @umageekmedisse. E eu tenho o YouTube também, o meu canal tá um pouco parado, mas eu pretendo voltar. O que eu tenho mais agora é mesmo no Instagram, Uma Geek Me Disse, no IGTV, e vou tentar subir mais vídeos no YouTube, que é meio trabalhoso, mas a gente faz o possível, né? Boa. Não, pô, com certeza. Zico. Bom, eu sou o Zico Neri. Nosso integrante, terceiro membro que não está aqui presente, é o L. Tomazelli. Eu sou o @Zé Barreto, e desse podcast que vos fala é o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco, aquele que parece um sabonete febo, mas não é. Mas não é. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Este podcast é produzido e editado por Braba House.